A internet manipula a gente de um jeito que eu nunca tinha parado pra pensar. Porque, na verdade, se você for a fundo mesmo em toda essa questão do que é a internet hoje em dia, eu consigo fazer uma relação assim, como se fosse um sonho que você tem à noite e aí do nada você desperta. Parecia tudo real, mas era só um sonho. Quando a gente fala de internet, principalmente, a gente tá falando sobre redes sociais, que é esse mundo todo que parece que é o nosso próprio mundo. A gente parece que vive a nossa vida real dentro dessa vida fictícia que é. Tá no Instagram, no TikTok, em todos esses lugares aonde a gente é bombardeado de informação e aonde a gente também às vezes tem ciclos de amizades, pessoas que a gente só conhece literalmente por ali. Então você acha que as coisas são muito grandes ou que certas pessoas são incríveis, mas na verdade elas só existem naquele mundo que acaba a partir do momento que você tira a mão do celular. Quando você fecha o Instagram e percebe que existe vida fora dele, pior ainda, que a vida continua mesmo com ele longe de você. Você já teve essa percepção de que sua vida ela é de um jeito, tem algumas pessoas, alguns cenários e contextos dentro das redes sociais e a sua vida é outra com a sua família, com seus amigos, com o seu trabalho fora dali. É como se você vivesse duas vidas, porque literalmente é sim como parece acontecer. E aí tem os dois lados da história, porque isso pode ser muito bom pra desconectar ou pode ser muito ruim, porque você não consegue mais se enxergar fora daquele contexto. É como se todos os seus amigos fossem só influencers que você segue, que você não tem ninguém pra sair pra tomar um café, por exemplo. E aí você começa a falar assim, qual é a minha identidade se eu não tenho essas pessoas que estão nas minhas redes sociais ou se eu não tô ali vendo aquele conteúdo, enfim. E aí você começa a não conseguir enxergar nem vida, nem sentido fora daquilo tudo que você tá consumindo. Porque assim, imagina só, além de existir a internet como um mundo paralelo à vida real, então a gente tem a vida ali dentro e a vida aqui fora, ainda existem as bolhas às quais a gente está inserida. O que eu vejo nas minhas redes sociais é absolutamente diferente do que você vê aí. Então, o que pra mim é tendência, é sucesso, é pessoa relevante, é coisa que me influencia, é totalmente diferente do que acontece aí pra você. Vou dar um exemplo pra vocês do que eu tô vivendo atualmente. Eu adoro a novela Vale Tudo. Então, no meu feed aparece muito conteúdo, react, falando de personagem X. Então, assim, pra mim a novela tá super fazendo sucesso, porque dentro da minha bolha, onde quanto mais eu consumo, mais me aparece. Nossa, gente, tá bombado, só se fala disso. Mas, às vezes, pra você que gosta do mundo fitness, ou do mundo cristão, ou do mundo de ciência, você não sabe nem o que é a novela. Então, o conceito de sucesso pra mim é diferente do que pra você. Entende como a gente fica muito preso dentro da nossa própria bolha, dentro de uma bolha maior que a internet, que aí fica muito difícil entender o que é real e não é. E aí, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque muitas vezes você se sente fracassado porque você não tem a mesma vida do que a influencer tal. Muitas vezes você acha que você não tá indo bem porque a sua vida não está indo igual que deveria estar segundo o curso XYZ, porque você não tem tantos seguidores, é como se você não fosse relevante. Então, assim, a sua régua de sucesso, de que você tá sendo feliz, começa a ficar muito sendo baseada no externo, na comparação e no que a internet dita dentro da sua bolha. Você precisa ter a autoconfiança necessária para entender que se você fechar tudo isso daqui, você tá vivendo aqui agora, o seu celular, e colocar ele de lado, tá, tudo bem, a sua vida vai continuar existindo. Então comece a reforçar as coisas que são da vida real pra você. Quem são as pessoas que estão com você no dia a dia, como é o seu trabalho, se ele for fora da internet, quem são os seus amigos. É começar a equilibrar um pouco as coisas, porque por mais que a internet nos traga milhões de coisas positivas, se a gente ficar só imerso nesse mundo que parece do The Sims, você perde a referência do que tá aqui fora. E aí é por isso que muitas pessoas, quando são canceladas, elas ficam muito mal. Porque assim, tá, você tá cancelada na internet, mas se você desligar a internet, o que acontece na sua vida? Nada, você vai continuar vivendo. Então eu quis propor essa reflexão aqui, porque eu, nos últimos dias, fiquei bem fora, assim, fiquei bem offline, e eu comecei a olhar e falar assim, gente, existe vida! Por mais óbvio que isso possa parecer, é só quando você coloca isso em prática que você começa a ver que as coisas que parecem ter tanta importância, na verdade, não tem. É só desligar. É como se você literalmente pegasse o seu bonequinho do The Sims, pausasse um pouquinho e fosse viver outra coisa. Então eu te sugiro a também olhar pra tua vida de formas diferentes, tá? Olhar pra tua vida offline com mais carinho, mais presença, mais dedicação. Dá pra fazer o caminho reverso, gente. Pode ser muito saudável pra nossa saúde mental, trazer esse equilíbrio de vez em quando.